Oi, eu sou a Bibi e eu vim fazer outro resumo, mas esse é um pouco diferente, porque esse eu vou estar falando minha interpretação pessoal sobre o final desse livro. O livro é O Lobo da Steppe, do Hermann Hesse. Hermann Hesse é um autor alemão-suíço que ganhou seu prêmio Nobel de Literatura em 1946. Ele escreveu vários outros livros além de Lobo da Steppe, como Demian, Siddhartha, Narciso e Goldmund, enfim, e diversos outros. A obra dele é bem extensa. Inclusive, é muito bom saber que um autor não ganha o prêmio Nobel de Literatura por um livro só, mas sim pela sua obra completa. Então, todos os livros ganham o prêmio Nobel, não só um. Os livros dele são mais abstratos, né? Não todos. Tem alguns livros que são um pouco diferentes. Mas os livros que eu li no geral, eles têm essa característica de serem metáforas e de contarem aí com o leitor, com a sua interpretação, principalmente dos finais dos livros. Eu quero fazer um disclaimer aqui, que eu vou estar falando da minha interpretação pessoal do livro e que todas as interpretações do livro, de qualquer livro que você lê, são completamente válidas. Porque, enfim, eu acho que todo mundo que tem uma interpretação diferente sobre o mesmo livro acaba trazendo aí novas visões para o que a gente já conhece. E eu sempre falo no Clube do Livro que todas as interpretações são bem-vindas. Mas essa é a minha. O livro segue o nosso protagonista, Harry Heller. Ele, enfim, escreve periódicos para jornais, fazendo oposição política ao nazifascismo. O livro se passa ali num período pré-Segunda Guerra Mundial, que o nazismo está, enfim, crescendo em importância para o país, né? O Harry Heller, ele é uma pessoa muito solitária e ele tem um dilema interno. Ele se sente dividido em dois. Ele é dividido entre o Harry Heller, entre ele mesmo, e entre o Lobo da Steppe. Mais pra frente da história, ele encontra um lugar escrito "Só loucos aqui". E daí, nesse lugar, ele encontra um livro chamado O Tratado do Lobo da Steppe, que basicamente narra exatamente o que ele sente sobre si mesmo, que é essa dualidade entre o lobo e entre o homem. Mas o que é essa dualidade? É basicamente o lobo são as coisas ruins nele, essa vontade de... Enfim, de tudo que é ruim é o lobo, e o bom é o homem. Então ele se sente nessa dualidade e não sabe quem ele é. Ele não sabe se ele é o bom ou se ele é o mal. Enfim, esse tratado serve para deixar ele ainda mais ensimesmado nessa teoria própria da personalidade dele. Ele encontra uma moça chamada Hermínia. Essa moça, ela dá a entender que ela é uma mulher da vida, que, enfim, e ela entra na vida do Harry de uma forma e ela começa a ensinar pra ele coisas, sabe? Começa a mostrar pra ele, ensina ele a dançar, começa a levar ele em bailes, começa, enfim, levar ele pra viver a vida. E nisso ele vai se questionando ainda mais, quem é o lobo e o que é o Harry? O lobo que quer essas coisas, o lobo que quer sair dançar, ou é o Harry? É o lobo que quer passar mais tempo com a Hermínia, ou é o Harry? E ele vai ficar nesse dilema o livro todo. Inclusive, parênteses, eu, como estudante de moda e aspirante figurinista, pra conseguir aproveitar bem uma leitura, eu gosto de saber exatamente o que os personagens estão vestindo na época. Então fica a dica aí, um filme que se passa, musical no caso, né, que se passa aí no mesmo período que o Lobo da Steppe, é Cabaré, com a Liza Minnelli. Então, eu sempre imagino eles vestidos do mesmo jeitinho ali, que é o mesmo período, mesmo lugar. Fecha parênteses. Uma coisa a se notar é que eu tenho a minha teoria própria de que muitos autores, principalmente quando eles estão escrevendo livros com muita crise existencial, eu tenho uma certeza quase absurda de que são os próprios autores se colocando ali nos protagonistas. Afinal, todo autor coloca um pouco de si mesmo na sua obra. O nome do autor é Hermann Hesse, né? E a moça do livro é Hermínia. Inclusive, o Harry Heller no livro coloca que a Hermínia é muito parecida com um amigo dele chamado Herman. E,
Enfim, eu acredito que o Harry seja o próprio Hermanesse e a Hermínia seja uma versão feminina do próprio protagonista. Ou seja, eles são a mesma pessoa, o Herman e a Hermínia. O que eu acho? Que a Hermínia é o lobo da steppe. Ela é a personificação de como seria ele completamente tomado pelo lobo. Porque ela é uma pessoa completamente oposta dele, mas ao mesmo tempo ele se identifica no nível muito espiritual com ela. Inclusive, eu fiz pra minha disciplina de História da Moda no passado, eu fiz um ensaio fotográfico inspirado no final do livro, O Lobo da Steppe, em que eu era Hermínia. Ele começa numa viagem um pouco espiritual, de exagero, né, falar espiritual, mas é um jeito de pôr. E ele, enfim, começa a se encontrar até o final do livro. O final do livro é um momento muito... É um daqueles negócios do Hermanesse. É o final super, hiper, mega abstrato que a gente tem que colocar nossos neurônios pra trabalhar. A Hermínia convence o Herman a ir num baile. Ele compra o ingresso pra Hermínia, pros dois irem juntos, né? O Herman não quer ir nesse baile, mas ele acaba se convencendo aí. Ele vai pro baile e ele fica esperando muito tempo a Hermínia lá. Só que ela não aparece. E ele, fica achando, nossa, ela me deu um bolo, eu vou embora, né? Só que antes dele ir embora, ele passa ali no bar do baile, né? Encontra um jovem muito bonito e muito parecido com alguém que ele conhece. Ele acha que é o Herman, um amigo dele, mas ele percebe que é a Hermínia, vestida de homem. Eu acredito que essa parte do livro seja uma parte muito importante pra gente compreender toda a natureza do Lobo da Steppe e do próprio Harry Heller. É um momento full circle, assim, que tudo se fecha e tudo se completa. Enfim, e ele encontra a Hermínia e eles começam a dançar. Eles dançam no baile, ficam dançando, a noite inteira, e é um momento de muita euforia no livro. É uma cena muito bonita, inclusive. Eu fiquei bem hipnotizada. Isso aqui acontece na página 191 da minha edição. Aproximei-me do bar, que estava localizado a um canto do recinto. Sentei-me ao lado do jovem e pedi uísque. Enquanto bebia, olhei o perfil do jovem, que me pareceu muito conhecido e encantador, como uma imagem dos tempos antigos, surgindo através do véu da poeira do passado. Oh, disse para mim mesmo num estremecimento. Era Herman, meu amigo de infância. Herman, disse vacilante. Ele sorriu. Harry, então me encontraste. Era Hermínia, pouco maquiada e um tanto despenteada. Seu rosto inteligente parecia um tanto pálido sobre o rijo pescoço. As mãos pareciam prodigiosamente pequenas na negrura das mangas do fraque, com seus punhos brancos à mostra. Admiravelmente delicados pareciam seus pés metidos nos sapatinhos de seda, pretos e brancos, de forma masculina na extremidade das calças largas e negras. Esse é um momento muito importante ali do livro, que a gente percebe que, eu acho que eles são a mesma pessoa. Herman, Hermínia, o Harry, talvez. Li só essa parte que ele encontra Hermínia, porque a parte do baile, algumas páginas. Depois que o baile acaba, depois de ele ter passado a noite inteira com a Hermínia dançando e se divertindo muito, ele vai pra um lugar que é meio sonho, meio realidade. É um lugar, enfim, tipo um liminal space, que tem 3 partes. A primeira parte é um lugar que ele entra e tá escrito todas as mulheres são tuas. Essa parte de todas as mulheres são suas é muito interessante. Por quê? Porque não aparecem mulheres, aparecem jovens. Uma coisa muito importante que eu esqueci de mencionar é que o Lobo da Steppe é considerado uma versão, uma parte 2 não tão exata de Damien. Damien é um livro anterior do Hermanesse, em que ele escreve sobre um jovem chamado Sinclair apaixonado por outro chamado Damien. É muito óbvio as interações homossexuais entre os dois e homoeróticas. Então eu acredito ali que o Harry talvez seja o Sinclair adulto, mas algo que é muito trazido nos livros do Hermanesse são essas relações entre os personagens completamente homoeróticos. Talvez o Hermanesse tenha sido bissexual, gay, a gente não tem como saber isso. Mas a gente vê isso aqui, nessa parte.
E talvez a gente entenda um pouco de repulsa que o próprio Harry Heller tinha pela vida com mulheres, tanto que ele é separado da esposa dele, ele vive sozinho. E é interessante essa parte aqui. Gays. Engraçado. O outro lugar interessante que ele entra é o chamado Caçada Alegre. Gente, perdão, não são 3, eu acho que são 4 lugares. Caçada Alegre, que ele entra meio que numa perseguição de carros, em que ele é obrigado a atirar em pessoas para se proteger. E as pessoas, com muito medo, elas, ao mesmo tempo, sofrem do mesmo dilema. Elas não querem atirar, mas elas têm que atirar. Eu acredito que isso seja ali um aceno da situação política ali da Alemanha no momento, que era de uma manipulação, né? Para as pessoas acreditarem que elas estavam sendo encurraladas e que elas precisavam, enfim, matar ou morrer, basicamente. Que é assim como todas as guerras funcionam e toda a lavagem cerebral para batalhas, enfim. E ele tá nesse lugar e existem vários outros letreiros, não só 3 ou 4, que ele entra em poucos. E todos eles refletem uma parte da personalidade dele ou algo que ele desejasse que fosse personalidade dele. Eu vou ler alguns dos letreiros que estavam nesse lugar. Um é Mutabor, transformação em planetas e animais de sua predileção. Kama Sutra, lições de arte erótica dos hindus, curso para principiantes, 42 diferentes métodos de praticar o amor. Delicioso suicídio, você se arrebenta de rir. Deseja espiritualizar-se? A sabedoria do Oriente, o ocaso do Ocidente, preços reduzidos, nunca superados. Enfim, vários locais aqui que ele encontra. E, enfim, ele entra em um chamado Guia para a Formação da Personalidade, êxito garantido. Ele entra nesse lugar em que tem um homem jogando xadrez. E as peças, elas começam a se mutar e a andar por si mesmas. Esse momento, também, se você parar pra pensar, os títulos são bem autoexplicativos. É realmente de formação de personalidade. Ele se vê como um ser dividido. E nós somos seres divididos. A gente tende a acreditar que a gente é algo unilateral e... tipo um personagem de desenho, assim, minha personalidade é gostar de animais, a minha personalidade é ser de esportes, mas não é assim que funciona. Nós somos seres multifacetados, que o Harry tinha dificuldade de aceitar sobre si mesmo. Ou ele era o Harry Heller, ou ele era o Lobo da Steppe. Ele nunca parou pra pensar que talvez ele fosse os dois ao mesmo tempo. E eu acho que essa cena descreve bem isso, que durante a vida a nossa personalidade vai se formando. A gente não controla muito. As peças vão se moldando e elas vão se mudando no tabuleiro. E é basicamente isso, assim, não é uma explicação muito difícil. Talvez seja um pouco difícil fazer a conexão entre elas, mas é formação de personalidade. Agora o mais importante, sensacional doma do Lobo da Steppe. Que ele entra num lugar que parece um circo, em que o lobo tá tentando sair de uma jaula, mas um domador, faz aquela coisa de domador, né? Ficar jogando um chicotinho assim pro lobo ser domado. E chega um ponto que o domador consegue realmente domar o lobo, o que parece que não vai acontecer, porque o lobo é muito feroz. E essa parte é uma parte que, realmente entendendo que o Lobo da Steppe é ele mesmo, entendeu? Que o Lobo da Steppe é algo que ele consegue domar, mas que é algo que ele não precisa se desfazer completamente. O Lobo da Steppe, ele sempre... E da mesma maneira como a gente achava que talvez o lobo fosse tomar melhor sobre o domador, ou que o domador fosse tomar melhor sobre o lobo, é uma constante luta de partes de si mesmo. E acontece, é o desejo contra a razão. Ele encontra, então, em outra sala, os ídolos dele, que são Mozart e o Goethe. Goethe é um escritor, Mozart compositor, né? Que ele fica o tempo inteiro referenciando esses autores como o jeito certo de viver. O que eles pensariam se eles me vissem vivendo assim? Eu tenho que ser sério, eu tenho que ser erudito. Então, nesse lugar ele encontra tanto Mozart quanto Goethe. E ele se decepciona encontrando eles, porque toda essa ideia construída e idealizada dos dois cai por terra, porque eles são pessoas como nós.
pessoas como ele. Então nesse momento ele se desvencilha de vez dessa ideia de que ele precisa ser sério, de que ele precisa ser erudito 100% do tempo, e que sempre vai ter alguém observando ele, essas imagens da cabeça dele, observando ele, julgando ele, que ele não está sendo correto, que ele não está sendo sério o suficiente. E a parte mais importante, encontra a Hermínia e ela está nua. E no momento que a gente acha que eles vão ter alguma relação, ele mata ela. Ele mata ela nessa cena meio sonho. Ele mata a Hermínia. E essa é a parte número 1 do livro. É a parte mais importante. É a construção do ego. A morte do ego. Eu já falei, a Hermínia é ele. A Hermínia representa o lobo da estepe. Quando ele mata a Hermínia, é como se ele estivesse absorvendo ela. Ele não precisa mais da Hermínia, porque agora ele é completo. Ele não precisa de outra pessoa para completar ele, para completar o que ele não estava conseguindo lidar dele mesmo. Agora ele é um. Agora ele é todos. Ele é o Harry, ele é o lobo da estepe, ele é todas as peças de xadrez. A Hermínia, desde o começo, ela sempre foi a parte que ele não conseguia conciliar dele mesmo. Ele precisava disso para aprender a lidar consigo mesmo. E quando a Hermínia não era mais necessária, ela desaparece. Ele mata ela num símbolo não de ódio e não de raiva, mas de assimilamento, como uma antropofagia, de certa maneira. Agora ele é todos, ele não precisa de mais ninguém. Esse é um dos meus livros favoritos. Eu li ele pro meu clube do livro. Eu gostei tanto que eu fiz esse ensaio fotográfico pra faculdade. E eu acho que eu li um livro muito subjetivo e muito aberto a interpretações. De novo, essa é a minha. Eu confesso que quando eu comecei a ler o livro, eu achava o Harry Heller muito chato e muito desagradável. Eu achava ele muito ensimesmado e eu achava ele muito... Ele se achava muito importante, sabe? Eu considero esse livro um livro muito mágico. Eu confesso que o que me pegou realmente foi esse final e foi essa interpretação minha. E eu confesso que quando a gente vai lendo, a gente acaba sim se identificando com o Harry Heller. Apesar de no começo eu achar ele insuportável, eu comecei a me sentir talvez como o lobo da estepe. Porque ele fala sobre a solidão, sobre não se sentir parte. E é algo que, enfim, todo mundo já sentiu em algum momento da vida. Então a gente começa a se identificar com ele. E eu tenho uma identificação muito forte também com a própria Hermínia. Tanto que no ensaio fotográfico eu fui vestido dela. Então, eu acho que no final é um livro que todo mundo pode se beneficiar. Porque em algum nível a gente se identifica. É um livro sobre a morte do ego e o renascimento de uma pessoa nova, de uma pessoa melhor, de um autoconhecimento novo. Então eu acho que todos nós somos o lobo da estepe.